3 passos. Primeiro passo, tem um passo que chama mapeamento do terreno. O segundo passo é a resolução da prova. E o terceiro passo é chamar aqui, marcar o gabarito. E aí eu vou começar agora, eu vou ter que compartilhar algumas coisas aqui com vocês, porque eu vou escrevendo e o fato de eu escrever vai facilitar para você entender, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma fonte até maior, aproveitar ao máximo essas notas de aula que eu vou escrever aqui. E aí é o seguinte, tem um passo a passo para você resolver prova, tá? Mas antes de entrar nesse passo a passo, eu tenho que te explicar algumas coisas. São 3 passos só. São 3 etapas. A primeira etapa, e aí eu vou compartilhar a tela aqui com você. Olha só, a primeira etapa são 3 passos. 3 passos para resolver provas bem mais rápido. Vou colocar aqui normal, não, que a concorrência. 3 passos. Primeiro passo, tem um passo que chama mapeamento do terreno. O segundo passo é a resolução da prova. E o terceiro passo é chamar aqui, marcar o gabarito. Tá? E se for interessante para vocês, depois a gente fala aqui de um bônus, como resolver provas discursivas, provas abertas. O fato é o seguinte, para você marcar o gabarito, você vai precisar ali de 20 minutos, de 20 a 30 minutos. É o tempo que você vai demorar para marcar o gabarito. Se você está fazendo uma prova do ITA, aí você vai marcar com 20 minutos, porque aqui agora não, a prova do ITA tem primeira etapa, né? A do IME agora também tem. Então vai ser coisa de 20 a 30 minutos. Talvez uma prova você faz mais rápido, outra mais devagar, né? A do Enem, aquele monte de folhas, você tem que conferir um por um e tal. Então 20 a 30 minutos é suficiente. Tem uma etapa aqui que é o mapeamento do terreno, que dura de 5 a 10 minutos. Tá bom? O resto do tempo é para você resolver a prova. Toda prova você vai pegar 20 a 30 minutos para marcar o gabarito e 5 a 10 minutos para fazer o mapeamento do terreno, beleza? O que é o mapeamento do terreno? O mapeamento do terreno é uma etapa que consiste em você conhecer a prova. Você tem que conhecer a prova, entender como que a prova é. Por que isso? Bom, um pouquinho de neuroaprendizagem aqui, né, que eu aprendi aí com o professor Pierre, com a Bárbara Ockler, materiais que eu estudo sobre neuroaprendizagem. É o seguinte, você pode separar o seu cérebro basicamente em 2 partes, sistema límbico e córtex, tá? O sistema límbico, enquanto você está acordado, todas as informações estão circulando no seu sistema límbico, tá? Só que o sistema límbico ele tem uma memória limitada, ele trabalha com poucas informações, não são muitas informações, tá? Já o seu córtex ele tem uma capacidade praticamente infinita de salvar informação. Tipo assim, se você estiver estudando 10 horas por dia, durante todos os dias, você só vai esgotar a capacidade do seu sistema límbico daqui 400 anos, ou seja, você não vai morrer. Quando você morrer, seu córtex está lá, cheio de espaço ainda. E o sistema límbico, o que o sistema límbico faz? Ele salva essa informação, enquanto você está acordado, é o sistema límbico que está rodando. E o sistema límbico, para resolver os problemas, ele consulta o córtex. Então, por exemplo, que tipo de problema? Qualquer problema, sei lá, estacionar o carro na garagem. Depois que você já estacionou o carro várias vezes, fica um negócio meio que automático, né? Você já acostumou com aquela garagem. Então, por que isso acontece? Porque o seu sistema límbico já salvou esse processo para você estacionar o carro na garagem no seu córtex e ele simplesmente vai lá e pum, consulta o córtex para fazer o processo para estacionar o seu carro. Ele já aprendeu. Quando que o sistema límbico salva a informação no seu córtex? Quando você está dormindo. Quando você está dormindo, ele salva. Por quê? Porque para salvar a informação, para construir conhecimento, você tem que mudar a estrutura física do seu cérebro, você tem que criar conexões entre os neurônios, né? Você tem que criar sinapses, tá? E você tem que consolidar essas sinapses.
e o seu sistema límbico faz isso no córtex enquanto você está dormindo. Por quê? Porque se você fosse fazer quando tivesse acordado, você ia ficar doidão, né? Já teve outras aulas que eu expliquei isso. Mais para frente eu posso até falar sobre isso. E quando você está resolvendo um problema, resolvendo uma questão, acontece um negócio que eu vou explicar para vocês aqui, vocês já devem ter visto, que é o seguinte. Você já teve numa situação em que você precisava resolver um problema, tinha perdido alguma coisa, não sabia onde você tinha guardado. E aí você lembrou 2 dias depois, enquanto você estava tomando banho, está guardado naquele lugar. Ou então quando você estava assistindo um programa de televisão que te relaxa, que deixa o seu cérebro assim descansando. Pois é, isso é o seu córtex trabalhando. Como assim, Bruno? Enquanto você está ali vivendo e fazendo as coisas, o seu córtex está trabalhando. E o seu sistema límbico está o tempo todo acessando o seu córtex. Só que quando você está focado em uma atividade, resolvendo uma prova, por exemplo, fazendo uma lista de exercícios, o seu sistema límbico, o seu cérebro está trabalhando no modo focado. O que é esse modo focado? É quando o seu sistema límbico está consultando uma região específica do seu cérebro, que é a região associada àquele conhecimento. É uma região muito específica. Quando você está em estado de relaxamento, ou seja, você não está focado, o seu cérebro está trabalhando no modo não focado, que é o modo difuso. Por que difuso? Porque o sistema límbico está consultando várias partes do seu cérebro para resolver os problemas. Eventualmente ele encontra uma solução. O fato é, o seu sistema límbico ele toma decisões pautadas na emoção, pautadas na correria do dia a dia, né? Ele é mais impulsivo, ele é mais manipulável, né? O seu córtex não. É como se o seu sistema límbico fosse a parte meio assim, sei lá, menos inteligente de você, sabe? Tem 2 pessoas dentro de você, uma muito inteligente e uma nem tão inteligente assim. E isso é com todo mundo, comigo também, com todo mundo. Até com o Albert Einstein, ele tinha o sistema límbico dele, que não era lá muito esperto não, tá? Por exemplo, deixava ele fumar enquanto não deixava ele largar o cigarro, apesar de saber que aquilo é prejudicial para a saúde, tá? O sistema límbico, ele é assim, o sistema límbico é incontrolável. Mas o córtex não, ele é super inteligente. E na hora que o seu cérebro está operando no modo difuso, é o seu córtex que está sendo assim, totalmente aproveitado. O sistema límbico está lá, relaxadão, pegando uma informação aqui, outra ali. E o seu cérebro já sabe que tem problemas para resolver. Por que eu falei isso, né? Porque, Bruno, você está falando de mapeamento do terreno. O que são esses 5, 10 minutos? Esses 5, 10 minutos no início da prova são para você fazer um escaneamento da prova. Você vai ler a prova do início ao fim. É como se isso aqui fosse uma prova, um caderno de provas, e você vai passar o caderno assim, ó. Ah, tá. Já vi essa imagem. Nossa, que coisa feia. Cara, não tenho nem ideia, nunca vi isso na minha vida. Não, isso aqui eu entendo. Beleza. Bacana. Você faz isso com a prova até o final. Vai demorar no máximo 10 minutos. Nesse tempo, o seu córtex vai tomar conhecimento da prova. Ele vai tomar conhecimento da prova. E ele vai ficar resolvendo a prova nos bastidores. Enquanto o seu sistema límbico, vou explicar daqui a pouco como o sistema límbico resolve a prova, como você resolve a prova, como o sistema límbico trabalha, enquanto o seu sistema límbico vai ficar lá consultando as áreas específicas dos conhecimentos, o seu córtex vai ficar trabalhando, porque enquanto você leu a prova uma vez, o seu córtex já leu aquela prova várias vezes, ele lê muito mais rápido que você, ele assimila a informação muito mais rápido, e ele já vai encaixando aquela informação com tudo que existe no seu cérebro. Então, esse mapeamento do terreno, você vai fazer ele com um único objetivo. Você vai fazer esse mapeamento do terreno para quê? Para o córtex começar a resolver a prova nos bastidores. O seu córtex já vai começar a tomar conhecimento da prova, tá? Lembra que o seu córtex é muito mais inteligente do que você na média, porque na sua média tem um sistema límbico. E assim, é quando você está acordado, então o sistema límbico está mandando. O sistema límbico não é a sua parte mais inteligente, o córtex é a parte mais inteligente, tá? E aí quando você conta para o seu córtex, mostra para ele a prova, ele começa a resolver. Quando você estiver lendo a prova, dando aquela passada de conteúdo pela prova, o seu córtex vai assimilando aquele conhecimento, aquelas informações, vai identificando como resolver aquelas questões e você também vai pegar algumas questões no meio do processo,
Tá? Você vai identificar algumas questões ali. E aí a gente entra na parte de resolução da prova.